Oi, como vocês estão? Tudo certo? Como vocês puderam ver no título, o assunto de hoje será algo bem diferente, pois eu irei relatar a minha experiência fazendo uma animação pela primeira vez na vida, coisa que eu sempre tive vontade, mas nunca tentei por preguiça e achar meio complicado. Esta ideia surgiu de um pensamento que eu tenho há um tempo envolvendo a arte, pois eu sou um artista e, logicamente, amo a arte, tudo que ela é capaz de fazer na vida das pessoas. Só que bem, eu não tava sabendo de um jeito certo de como abordar esse tema aqui. Tem muita coisa que eu acho incrível na arte, que vai além de mídias como filmes e jogos, porém eu só fico com aquele receio de, se eu falar alguma coisa errada, e acabar soando meio raso. Nisso eu acabava deixando essas ideias de lado, e meu medo falava mais alto, me fazendo ficar estagnado a coisas mais simples, que eu sei que eu não vou acabar cometendo algum erro. Então foi o que eu pensei, e se eu fizesse um vídeo relatando a minha experiência animando pela primeira vez? O que envolve a arte, mas também não vai para um lado muito perigoso da coisa, e me dá uma certa liberdade por eu ir gradualmente evoluindo e aprendendo mais sobre ao decorrer do vídeo. Uma ideia bem interessante e que acendeu uma chama que se encontrava quase que apagada dentro de mim, que é justamente fazer uma animação, pois eu amo animações, sério, eu não tenho palavras para descrever o meu carinho por elas. Algo que me fascina desde criança e que me despertou esse desejo de algum dia produzir algo no nível tão bom quanto elas. E eu sei que é um sonho extremamente difícil, mas a própria arte nos desperta essa vontade de correr atrás dos próprios desejos e ambições. Afinal, os sonhos das pessoas não têm fim. Bem, eu já quero dizer logo de cara que as minhas experiências animando são muito poucas e nunca foram algo que eu mesmo cheguei a levar muito a sério. Então dizer que seria minha primeira vez é meio exagerado, eu admito. Mas comparado às que eu fiz no passado, essa daqui eu quis pôr o máximo do máximo de esforço possível para se mostrar como algo bom e que eu olhasse depois e pensasse, cê é louco, mandei bem demais aqui. Então antes de irmos em si ao vídeo, eu já quero montar a linha do tempo que vai ser apresentada aqui. Começando pelo programa que eu usei para animar, que é o Kirita, que sinceramente eu não faço ideia se é o mais recomendado para esse tipo de coisa, mas dane-se, eu gosto do Kirita. Acho ele legal. Indo para a ideia do que é ser animação e depois para fazendo ela na prática, passando ela em arte, pintando, colocando alguns efeitos sonoros, etc. Enfim, chega de enrolação, bora pro vídeo. Bem, primeiramente eu já quero me desculpar com vocês por conta dessa interface extremamente horrenda. Eu juro que eu tentei arrumar ela o máximo possível para não ficar com essa aparência tão claustrofóbica. E como vocês puderam ver aí, esse daí foi meu máximo. Mas como será a minha primeira experiência animando, dá pra numa live passadinha de pano nesse e outros deslizes que eu vou vir a cometer ao decorrer do vídeo. E eu já aviso vocês que não vão ser poucos. A princípio eu tava em dúvida a respeito do que eu ia animar. Se ia ser alguma coisa simples, como alguém caminhando, ou tá algo mais arriscado, como uma cena de luta. Até que eu pensei, e se eu fizesse algo que desse para incrementar no canal? Tipo uma transição. E foi que eu decidi animar uma transição. Eu já tinha feito uma vez, mas ela, por mais que tenha ficado bem bonitinha, eu achava ela meio simples e desconecta com a temática do canal. E depois eu fiz outra, só que dessa vez não animada, mas que puxava um pouco mais da estética que eu queria que o canal seguisse. Porém, dessa vez eu estava dedicado em fazer algo que fosse coerente com os temas que eu trago aqui, e que também me agradasse 100%. Então lá fui eu fazer os rascunhos iniciais. Aqui eu já tinha em mente de como que ia ser. Ia começar com um zoom no rosto do meu personagem, depois com uma visão mais distante dele, com uma TV na sua frente. Nisso ele ia pegar um controle remoto posicionado curiosamente ao seu lado, e aí ia cortar por uns 3 a 5 segundos de estática. Algo bem simples e fácil de se fazer. De início eu digo que o mais difícil foi fazer a minha franja. Na real, sempre que eu tenho que dizer ao meu personagem, o que mais me dá dor de cabeça é a desgraça da franja, sério. Mais nada do que algumas referências vindas diretas do Pinterest para facilitar o meu dia. Após isso eu dei uma ajeitadinha nos olhos, deixei a sobrancelha mais arredondada e o nariz mais agradável de se olhar. Isso já fui pro segundo frame da animação, que seria eu abrindo os olhos. Aqui eu usei um esquema diferente para animar, que é o que eu tenho mais familiaridade. E que eu vi que ele é bem melhor do que algo puxado por o realista. Que é basicamente, na hora que eu fosse abrir os olhos, dá esse efeito de estouro, depois dá uma diminuída e por fim deixei numa posição de tamanho coerentes com a proporção do rosto. É a mesma coisa que eu faço quando eu utilizo algum GIF para destacar algum momento que eu considero importante do vídeo. Após essa ceninha eu já comecei a fazer o meu boneco sentado, uma posição bem confortável, com uma televisãozinha clássica de tubo na sua frente, porque particularmente eu gosto bastante de TVs de tubo. Eu acho que já ficou bem na cara essa altura. E para concluir o cenário, um sofá que eu tive que usar o meu como base, porque eu não dava conseguindo fazer, para que o mini Zilitos possa ter alguma coisa para apoiar sua cachola. Agora, como vocês podem ver aí, eu já comecei a fazer o quarto frame, que seria de eu encarando profundamente o controle remoto. Em seguida, erguendo minha mão para pegar ele. Aqui eu quis tentar fazer aquela linha de movimento, de quando algo tá muito rápido, mas eu notei que talvez não fosse ficar tão legal assim. Então eu permaneci no padrão que eu já estava seguindo. E agora, para terminar de ver os rascunhos, eu fiz o último frame, que seria de eu segurando o controle remoto. E voilá, simples, mas charmoso. Já que o esqueleto da animação estava formado, eu comecei a fazer os músculos, que basicamente é só desenhar meu personagem por cima desse molde, para na hora que eu for fazer a line art ser mais de boa. E basicamente essa vai ser minha skin de animação. De começo eu tava com uma ideia de fazer usando aquele clássico moletom verde do meu personagem base. Porém, levando em consideração que essa aqui seria um momento de lazer, eu decidi fazer algo diferente. Já que quando eu vou fazer as minhas thumbs, eu sempre tento me desenhar usando algo que lembre ou remeta ao tema do vídeo em questão. E seguindo essa lógica de ser um momento mais tranquilo, eu quis fazer eu usando o pijama. Nisso eu fui lá no quarto frame e fiz a mesma coisa. No quinto e no sexto só detalhei um pouco a mão. E no último eu reutilizei o terceiro, porque eu não sou burro. E pronto, agora é só partir para line art.
parte eu tenho que admitir que eu tava meio cansado já, porque eu estava desenhando por mais de 2 horas, e eu acabei decidindo como forma de matar um pouquinho o tempo e jogar Titan Souls. E se você jogou esse jogo, você deve estar ligado que essa foi uma das piores decisões que eu poderia ter tomado. GG Easy. Após ter derrotado o cérebro fudido, eu voltei pra Line Art. E como vocês estão vendo aí, não tem muito que eu possa comentar sobre. É só eu basicamente deixando a animação mais bonita e agradável. Corrigindo umas coisinhas aqui e ali, me estressando mais do que eu gostaria pra fazer a animação do olho ficar de um jeito que me agradasse. Puta que pariu, essa parte foi um inferno. Mas enfim, tava feito. E aproveitei de diminuir um pouco da distância que os olhos estavam um do outro. Algo bem sutil, mas que fez a diferença. Após isso eu comecei a fazer a Line Art do terceiro frame. Eu optei por deixar minha cabeça separada do corpo, já que ela junta a mão vai ser as únicas partes do corpo que vão chegar de fato a se mexer. E bem, de novo, não tem muito o que eu falar. É só eu desenhando, apagando, redesenhando, arrumando algumas paradas, coisas que pra quem desenha já tá acostumado. Mas antes de irmos pros próximos takes, se liga nesse cenário. Por mais simples que ele tenha ficado, eu tenho que admitir que ele ficou bem maneirinho. Já indo pra minha segunda variante de cabeça, eu tenho que dizer que ela me dá um certo trabalho, pois desde o momento que eu fiz o rascunho mais trabalhado, tinha algo nela que se diferenciava muito da primeira. Eu não sei se vocês notaram isso, ou se eu que tô louco, mas eu admito que eu fiquei um bom tempo aqui tentando ver se eu achava aquilo que tava me incomodando, ou se pelo menos eu conseguia tirar um pouco dessa sensação de estranhamento. E no fim acabou ficando assim. Ao meu ver, eu acho que consegui chegar num resultado bom. Pra fazer a parte das mãos foi até que bem de boa. Geralmente sou bem 50-50 em relação a desenhar mãos. Ou eu consigo e faço algo realmente muito bom, ou eu simplesmente dou à luz a uma aberração que não foi aceita nem no céu e nem no inferno. Mas nesse caso foi a primeira mesmo. Enfim, agora com basicamente toda a line art feita, só faltava fazer aquilo que eu considero o mais difícil na hora de desenhar. Algo que já me deixou noites sem dormir. Algo que me dá um certo medo só de pensar. A pintura. Essa, sem sombra de dúvidas, foi a parte que eu mais tive que bater a cabeça para conseguir fazer. Porque normalmente eu já tenho problemas em fazer a pintura nos meus desenhos. Sempre que eu vou fazer ela, acaba ficando de um jeito que não me agrada nem um pouco. Eu já tentei diversos estilos e formas diferentes de pintar, mas sempre dá no mesmo resultado. Tanto que esse é um dos motivos que tá me fazendo desenhar tão pouco recentemente. Claro que eu vou tentar mudar isso, porque se for vendo meu histórico artístico, os únicos desenhos que eu tenho feito são as thumbs. E eu não quero ficar preso nisso pro resto da vida. Tem várias coisas que eu quero desenhar e postar. Estilos diferentes e coisas que eu nunca pensei em desenhar antes. Porém, para isso eu tenho que passar por essa barreira, posta por mim mesmo em relação à pintura. Enfim, deixando esse papo de lado, eu queria comentar algo que eu genuinamente não sei se é assim ou eu que sou muito burro mesmo. Muito provavelmente vai ser a segunda opção, que é em relação ao bode de tinta. Por que cacete ele não preenche de forma certa? Tipo, eu real não sei o que tem que fazer para arrumar isso. No Ibis, que é o programa que eu uso para desenhar no celular, eu consigo usar o bode de tinta numa boa, de forma que ele não transborde para fora das linhas. Se alguém que for pro player do Krita estiver vendo isso, me diz como que eu faço pro balde de tinta ser uma ferramenta funcional, porque isso ia real agilizar demais o meu processo na hora de desenhar ou animar por aqui. Para vocês terem ideia, eu fiquei mais de 3 horas só pra pintar tudo, e levando em conta que esses frames não são a coisa mais complicada do mundo, eu acho que dava para eu ter economizado alguns belos minutos da minha vida aqui. Após ter enfim acertado na paleta de cores, eu comecei a fazer a sombra, e meu Deus do céu, eu não tava preparado pra dor de cabeça que isso ia dar. Sério, só pra vocês verem aí. Eu tentei fazer algo mais sutil, depois algo mais trabalhado, até que no fim eu só taquei o foda-se e decidi fazer desse jeito aí mesmo, que incrivelmente me agradou até que bastante. Após ter me estressado mais do que eu gostaria em relação à sombra, chegou a vez de me estressar com a animação do olho, e aqui eu tenho a leve impressão que eu acabei dificultando essa parte mais do que realmente era pra ser.
mas é só impressão mesmo. Bem, sem muita enrolação, eu já comecei a pintar o terceiro frame. Esse daqui foi bem mais de boa, já que eu já tinha decidido todas as cores do meu personagem. A camisa eu quis tentar fazer algo que lembrasse um pouco do meu moletom, mas acabei deixando igual a referência que eu usei pra fazer ela. Em relação ao cenário, diferente como eu pensava, foi até que bem rápido. Eu consegui acertar na paleta de cores de primeira. A televisãozinha também foi bem tranquilo pra fazer, mas o sofá... O sofá, esse daqui, hein, te contar. Eu basicamente tive que repintar ele, porque a cor que eu usei estava muito clara em comparação à cor que eu usei para fazer a sombra, que também estava errada, porque a luz nessa parte estava vindo de cima, o que não faz o menor sentido, levando em conta os outros elementos que tem no cenário. E eu sei, o jeito que eu fiz as sombras aqui não estão a melhor coisa do mundo, estão bem visualmente erradas, mas eu só quis adicionar elas para dar um toque mais bonito, porque se eu deixasse tudo só nas cores bases, o negócio ia ficar muito feio. Mas enfim, eu arrumei o sofá e adicionei um pouco de sombra no meu boneco, e tadã, meio caminho andado já. A partir daqui, novamente, pela terceira vez, eu acho que não tem muito o que comentar, porque só vai ser eu pintando, adicionando sombra, adicionando alguns frames, percebendo que eu tava pintando a manga com a cor errada e tendo que corrigir isso morrendo de sono, apagar umas partes que estavam meio sujas, me irritar por ter feito a sombra na mesma camada da cor base e tacando foda-se pela segunda vez mesclando tudo numa só, mas que no fim deu um resultado bem satisfatório. Porém, se você acha que acabou, você tá muito enganado, porque eu não posso simplesmente usar esses 9 segundos aqui como uma transição sem alguns sound effects especiais. Então eu peguei essa animação, joguei no meu editor, adicionei alguns sons, aumentei a duração de alguns frames, diminui de outros e pronto. Agora sim ela estava pronta. E é isso aí, eu gostei bastante do estado dela, ficou do jeitinho que eu tava imaginando. E eu cheguei a cogitar em tentar fazer algo um pouco mais complicado, porém como o intuito do vídeo era só relatar minha primeira experiência animando e fazer com que ela ficasse tanto divertida quanto interessante de se ver, acho que ter feito ela desse jeito foi a melhor opção. Eu gostei bastante de animar no Krita, diferente dos programas que eu usava, isso foi o mais de boa de compreender como as coisas funcionam. Claro que teve alguns deslizes meus aqui e ali, coisas que eu não sabia como fazer e acabava me dando um certo nó na cabeça. Mas tudo na vida é assim, apenas com muita prática e paciência a gente alcança os resultados que almejamos. Eu pretendo mais para frente trazer mais vídeos a respeito de animações, tanto no Krita quanto em outros programas, e também sobre assuntos que envolvam a arte. Já que eu finalmente consegui trazer esse tema aqui, eu quero muito explorar mais e mais a respeito dele. Pois além de ser, como eu disse no começo do vídeo, de eu amar a arte, isso pode muito bem servir como registro da minha própria evolução nesse meio. Então eu sinto que vai ser algo bem legal de se fazer. E claro, se você que estiver vendo aí for um artista e quiser me dar algumas dicas ou sugestões de como eu posso vir a melhorar, fica à vontade que eu vou agradecer muito. Só manter o respeito que tá tranquilo. Enfim, obrigado por ter assistido, espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve e comenta alguma coisa. Eu adoro ler os comentários que vocês deixam nos meus vídeos. É muito gratificante ver que vocês dedicaram um pouquinho de seu tempo só pra comentar algum vídeo meu. Sério mesmo, muito obrigado pelo carinho. Vejo vocês numa próxima, tenham uma boa semana, se cuidem e tchau.